Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite fria, em alguns lugares chuvosa, né? Mas glória a Deus, porque o Senhor, ele é maravilhoso, o Senhor é grande, é santo, o Senhor é soberano. Então, eu quero, nesse momento, agradecer o convite, né? Através do reverendo Roberto Carvalho, o reverendo Adamastor, por ter me convidado para estar falando com os irmãos nessa noite. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu sou serva do Senhor, né? É isso, acho que isso já basta. Quando o pastor Adamastor me pediu para eu falar sobre o meu perfil, eu falei, irmão, coloca como serva do Senhor, né? Porque eu vejo que tudo que eu tenho, tudo que Deus tem me dado e onde eu estou, é pela misericórdia do Senhor. Meus irmãos, eu vivo um milagre. A minha vida, toda a minha vida é um milagre. Eu estou há 50 anos, quase 50 anos, na Igreja do Nazareno, me converti, estou com 65 anos, então vocês podem ver com quantos anos eu me converti, né? Entre 17 e 18 anos, eu sirvo ao Senhor, nunca me desviei, glórias a Deus, sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos que também são casados, são servos do Senhor, temente ao Senhor. Sou avó, vou ser avó de novo, né, do meu filho, que tem um filho também, que é o Davi. Então, eu vivo na expectativa de Deus. Tudo que eu faço, eu vejo que é Deus que coloca em minhas mãos para que eu possa fazer, né? Então, eu me coloco diante do Senhor. Sempre nas minhas orações, eu falo, Senhor, me usa como tu queres, como o Senhor quiser. Então, a minha vida é colocada e pautada pelo Senhor. Eu vejo que não deve ser diferente de vocês, né? Cada um com atribuições diferentes, igrejas diferentes. Eu penso aqui que tem um misto, né, de locais, de pastores ou irmãos. Penso que devam ter também professores de escola dominical. Isso, pastor Adamastor, né? Graças a Deus por isso. Estou à frente do MED Nacional há quase 8 anos, né? Então, foi o Senhor que dirigiu o meu nome e os superintendentes me escolheram. E Deus tem me usado, né? Graças a Deus por isso. Mas, pastor? Não, fica à vontade. Alô? Já posso continuar? Alô? Posso continuar? Pode Tá sim. certo. Já Se você me estamos no pedir tempo. para eu me Fica à apresentar, vontade. né? Graças a Deus. Irmãos, então nós vamos falar sobre a escola dominical, não é? Sobre a sombra do Altíssimo. Eu quero ler com vocês o Salmo 91, que permeia esse título, que diz assim: sobre a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas asas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês escuro, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai o 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Senhor, nessa noite por estarmos aqui diante de ti. Ó Deus, essa pleia de homens e mulheres do Senhor, somos teus servos, Pai, trabalhamos para ti. Cada um tem um ministério, cada um com um propósito, o Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece o coração de cada um. Ah, Paizinho querido, que eu diminua, que o Senhor cresça,
e que a tua palavra possa encaixar de acordo com a necessidade dos teus servos nessa noite, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, quantos minutos eu tenho? Peraí. Aí, me ouvindo? A gente costuma falar em 1h, 1h20, e aí Certo. fica à vontade. Ok, pastor. Ok. Então, queridos, nós estamos falando sobre a sombra do Altíssimo e não há referência melhor do que os Salmos, né? E aí eu procurei fazer assim um apanhado sobre os Salmos, né? Eles foram escritos nos anos antes de Cristo, 150 anos antes de Cristo. É um termo grego, né? Fala sobre os cânticos sagrados. Em hebraico significa louvores ou cânticos de louvor. Os Salmos, ele tem uma importância muito especial na Bíblia, graças a Deus por isso. Em hebraico significa louvores ou cânticos. Lutero ele descreve os Salmos como uma Bíblia em miniatura. Lá, João Calvino, certa vez, ele disse que Salmos significaria uma anatomia de todas as partes da alma. Olha que interessante. Porque não existe emoção que não represente como em um espelho. Então, os Salmos, né, ele representa, quando você lê, muitas das vezes, o Senhor, ele mostra quem você é, o que você necessita, né? Então, ele se refere ao espelho em relação a isso. Entre os Salmos 90 e os Salmos 99, eles formam um grupo assim de 10 salmos sabáticos. Salmo 91, que nós acabamos de ler, é um salmo de devoção, adoração, louvor e ações de graças. O Salmo 91, ele fala sobre a segurança do Altíssimo, né? Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, aqui nós estamos vendo a segurança de um coração confiante a Deus. Um coração confiante a Deus. E nessa noite, a palavra de Deus, através dos Salmos, ele pode nos perguntar: como está o seu coração? Em quem você está confiando mediante tantos problemas que nos cercam? Estamos no meio de uma pandemia. E aí, continuando, o Salmos 91, ele fala do versículo 1 ao 16, ele fala sobre ele une a oração, a resposta em uma expressão, né? Uma expressão de respostas. Fala sobre a confiança quase inigualável do salmista. O salmista estava passando por algumas dificuldades naquela época. E ele estava passando essa sua emoção, essa sua confiança de Deus para todos os que estavam lhe ouvindo. O esconderijo do Altíssimo, que nós vemos aqui, é o lugar de proteção de Deus. E nesse mundo onde nós vivemos, onde você está, onde eu estou, onde é que está a proteção de Deus nesse momento? Visivelmente. Você está vendo? Ou você está confiando? Porque a palavra de Deus fala que é o lugar escondido ou encoberto, provido pelo cuidado de Deus. Onde é que nós estamos? Alguns têm militares à sua volta para guardá-lo. Outros têm bandidos à sua volta para guardá-los. Outros confiam nas suas armas. Outros confiam nos seus intelectos. Onde está a nossa segurança? E aí a palavra de Deus continua. E descansa à sombra do Onipotente. A sombra é um lugar de quê, gente? É um lugar de refrigério, de proteção. Você já esteve num lugar muito escaldante, de muito calor, e aí você chegou debaixo daquela árvore ou debaixo de uma cobertura qualquer, e você pode sentir um alívio, um refrigério. Aqui, o Salmo está falando sobre proteção. Então, a sombra significa
a proteção de Deus. E diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então, o Altíssimo e o Onipotente nos protege e supre os seus. Através da nossa confiança, podemos crer nisso, que ele nos protege e nos supre. Então, o salmista, ele encontra o refúgio na proteção de Deus. Ele fala que ele é a sua fortaleza. Deus é a sua fortaleza. Nós podemos falar isso, meus irmãos, nessa pandemia? Deus é a minha fortaleza. Alguns, possivelmente, perderam amigos, como eu perdi muitos amigos, pastores, missionários, pessoas comuns, outros, parentes. E muitos estão ansiosos, muitos estão entrando em depressão, muitos estão surtando. Mas o Salmos 91 fala para nós, não é? Sobre a proteção do Altíssimo. E pasmem vocês que nós não podemos culpar ninguém e nem jogar sobre essa pessoa que ela tem menos fé do que nós. Quem somos nós para medir a fé de alguém? É Deus que mede a nossa fé. É Deus que nos conhece, é Deus que introjeta-nos em nós o seu querer, o seu realizar. Mas o que nós fazemos para isso? Como é que eu posso ter a confiança nesse Deus Todo-Poderoso, que a palavra de Deus fala que à sombra dele nós temos proteção? E é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Você está lendo a palavra de Deus todos os dias? Você tem refletido sobre a palavra de Deus todos os dias? Tem tido tempo? Às vezes não temos tempo para lermos a palavra de Deus, mas temos tempo para ficarmos na internet, conversando no celular, não nos desligamos do nosso telefone. E continuando a leitura, e sob as asas do Altíssimo estaremos seguros, a sua verdade é pavês escuro. Não nos assustaremos no terror noturno. Isso quer dizer que, naquela época, eles tinham medo também dos salteadores. Eles tinham medo de pessoas que vinham arrombar suas casas, e a gente pode perceber que eram casas frágeis. Não eram casas como as nossas, né? Que podemos botar vários tipos de cadeados feitos de tijolos e reforçados no cimento, e portões, etc. e tal. Então, eles tinham medo que as suas casas fossem arrombadas. E a noite era um lugar perigoso para eles. Mas aí ele fala, não nos assustaremos do terror noturno. E aí ele fala, nem da seta que voa de dia, que poderiam ser o quê? Flechas? Dardos de inimigos? No campo? No local onde eles moravam? E aí, continuando, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Naquela época, meus amigos, também tinham epidemias, pragas, doenças de vários tipos, e não encontravam, como nós encontramos, alguns recursos, né? Como antibióticos, como remédios comuns. Os tabus daquela época refere-se que eles faziam jus e usavam plantas medicinais que os socorriam, né? E que davam um certo alívio para aqueles que muitas das vezes surtavam e não tinham algum remédio para aplacar a sua fúria ou o seu desconforto de ansiedade. Alguns eram queimados, alguns eram mortos. Então, eles passavam por pandemias, por enfermidades. Nós estamos passando por pandemias? Estamos passando por enfermidades vindos de outros tipos de vírus que podem desenvolver a pneumonia, como Zika, como dengue e outros mais? E aí a Bíblia continua, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso quer dizer que milhares de pessoas morriam. Milhares de pessoas naquela época, eles morriam.
E o Salmos continua: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque você, que é justo, tem contemplado muitos que estão morrendo. Outros poderão te culpar, outros poderão falar mal de você, outros poderão falar muitas coisas de você, mas você está aí, observando o que está acontecendo. Olha, eu estou apertando aqui para admitir pessoas, tá? Estão mandando aqui. Mas você está contemplando. Então, isso quer dizer que nós somos justos aos olhos de Deus? Por que outros justos, que são servos de Deus, têm morrido? Nós não sabemos responder. Eu não sei responder por que homens e mulheres de Deus têm morrido com o Covid. Não sei lhe dizer o porquê. Não sei por que Deus tem protegido outros. Também não sei lhe dizer. Mas a Bíblia fala aqui que somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Vamos contender com Deus? Senhor, por que eu não estou sendo atingido, os meus amigos estão? Eu acho que aqui ninguém está com falta de juízo para fazer isso com Deus, né? Pelo contrário, temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aí continua: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então, eu vejo que os justos estão sendo protegidos, né? Olha, por várias experiências que eu tive nesse período de pandemia, eu fiz logo no início, em abril, um curso de alguns meses que me deu algumas bagagens para ajudar algumas pessoas. Era um curso da Fiocruz, né? Da Fundação Oswaldo Cruz. Eu fiz esse curso para ajudar pessoas, né? Pela misericórdia do Senhor, eu estou como psicóloga. Então, eu queria me capacitar para atender gratuitamente meus colegas que não me conheceram, de diversos locais. Então, à noite, eu os atendia de graça, porque a maioria deles estavam sofrendo de ansiedade, estavam nos hospitais, na ponta, de frente, e até porque, na área da saúde, eu tenho pessoas da minha família que estão, tenho médicos, tenho um irmão, tenho uma sobrinha, tenho uma fonoaudióloga, enfermeiros. E, pela misericórdia, eu falava: Senhor, o que eu posso fazer além de orar? Então, eu atendi essas pessoas, e a ansiedade deles era o medo de morrer, porque tinham famílias, porque tinham filhos, né? Tinham filhos, a sua própria vida. Nós vimos, acompanhamos pela mídia o que acontecia com alguns profissionais, outros eram impedidos de entrar nos seus prédios, uma coisa terrível, logo no início que aconteceu. Então, muitos sofreram por conta disso. Outros, e eu ficava imaginando, porque os amigos, os missionários, os pastores tinham morrido. E eu perguntava a Deus: Senhor, porque eu queria que Deus me orientasse, eu queria que Deus me explicasse. E Deus me explicou através de um relato de um pastor, através da rádio. A minha casa ela é banhada com programas evangélicos dia, noite, de madrugada. O meu rádio não desliga. Minha casa é abençoadíssima, desde a construção até agora. Então, um pastor, em determinada estação, ele contou essa experiência. Não estamos aparecendo lá. Alô? Alguém perguntou alguma coisa? Não, alguém falou, né? Então... O microfone aqui, pastora, mas fica tranquila, segue. Sim, tá certo. Então, esse pastor contou que ele foi visitar um amigo que estava com Covid, ele esteve em coma, saiu do coma, o pastor foi visitá-lo, ele se arrependeu de novo, aceitou Jesus de novo, e logo em seguida ele morreu. Ué, se ele saiu do coma, ele estava na enfermaria e ele morreu logo em seguida, e esse pastor ficou inconformado e foi conversar com Deus. E Deus falou com ele: meus irmãos, Deus fala com você, glórias a Deus, porque ele fala comigo. Se não fala, temos que procurar que ele fale conosco, porque ele é o nosso mestre. Temos que ouvir a voz do nosso mestre. E esse pastor perguntou a Deus, e Deus falou para ele: olha,
Você se recorda que algum tempo atrás você me pediu que eu salvasse a vida dele quando você foi lá no hospital e ele estava quase morrendo? Eu salvei a vida dele. O que aconteceu quando ele saiu do hospital? Ele voltou para o mundo. Agora, você foi lá, você conversou com ele, ele se arrependeu, me aceitou de novo, eu sei que ele voltaria para o mundo. Então, eu o recolhi, porque se ele voltasse para o mundo, ele iria para o inferno. Não me pergunte o porquê. Ore e pergunte a Deus que ele vai te explicar. Isso foi um bálsamo para o que eu sentia. Então, isso quer dizer que nós, como servos de Deus, não podemos abrir brechas nas nossas vidas. Não podemos abrir brechas, temos que seguir ao Senhor, olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Os Salmos 90, 91 e 92 são salmos que são reconhecidos como trilogia da confiança em Deus. O Salmos 90, ele representa o pedido de libertação, o pedido de cura, o pedido de misericórdia a Deus. O Salmos 91, ele une, não é, a oração, a sua resposta, em uma expressão de confiança do servo dele. E é uma expressão de confiança quase inigualável. O Salmo 92 refere-se que o salmista se regozija na sua consumação da resposta de Deus. Deus tem respondido às suas orações? Glórias a Deus por isso. O salmista, ele professa a sua própria fé, irmãos. E com base nessa fé, ele dirige palavras de conforto e de confiança ao seu povo. Você tem proferido palavras de confiança e de conforto ao seu povo, à sua família, para você mesmo, baseada no que Deus tem te revelado através da leitura da palavra e até mesmo na explanação dos Salmos 91? Eu aprendi que existem 3 elementos que formam a nossa fé. Primeiro é a crença. Em quem você crê, em quem eu creio. Segundo, é a nossa confiança. O salmista, no versículo 1 e 2, ele expressa a sua confiança na segurança, no propósito, que é proporcionada pelo esconderijo do Altíssimo. Então, o salmista, ele se refere que Deus o protege e que ele pode se refugiar na fortaleza que Deus oferece para ele. É um lugar de esconderijo, é um lugar encoberto, provido pelo cuidado de Deus. Talvez outros não vejam que nós estamos sob a proteção do Altíssimo. Nenhum dardo vai chegar sobre nós, nada vai chegar na nossa tenda. A fé, irmãos, que nós devemos ter. Então, essa fé ela é forjada pela crença, pela confiança e pela lealdade. Será que por qualquer coisa nós vamos deixar o nosso Deus? O mundo aí fora, o mundo está cheio de mestres que querem enreidar pessoas com suas ideologias, com seus pensamentos, mostrando facilidades, mostrando que deve-se viver a vida de qualquer forma, de qualquer jeito. Como é que nós vamos fortalecer a nossa fé se pessoas se deixam enredar por ideias malignas? Então, nós temos que o lugar escondido ou encoberto, provido pelo Senhor, é um cuidado de Deus. E a sombra é a nossa proteção. Eu pude perceber que os títulos do Altíssimo e Onipotente são alusões, irmãos, ao poder soberano de Deus para proteger e suprir os seus, que somos nós, que são todos aqueles que seguem ao Senhor, que são todos aqueles fiéis ao Senhor, dizimistas, ofertantes, vive uma vida de santidade, não tem olhar para o pecado, as suas mãos são santas, o seu corpo é puro, os seus desejos são puros. Tudo isso ninguém vê, mas Deus, na sua onisciência, ele vê. O salmista ele encontra seu refúgio na sua fortaleza no Senhor Deus, né? O Salmo 92 também nos reforça isso.
Deus os livrará do laço do passarinheiro. Interessante, né? Quando a gente lê o laço do passarinheiro, naquela época, havia muitos caçadores de passarinhos, e eles lançavam em determinada região ciladas para alcançarem passarinhos, quase imperceptíveis, e às vezes pessoas sem saber podiam até se enredar ali naquele meio, naquelas linhas, né? Homens conhecem, sabem o que é, como é que se pega passarinho, né? Pelo menos quem já morou, né, em fazendas, né? Ou então, mesmo em cidade grande, em lugar retirado, sabe o que é pegar passarinhos, como se pega passarinhos, enfim. Né? Às vezes, quando meus irmãos chegavam em casa com passarinhos, né, eu falava, você gostaria de entrar dentro da gaiola e ficar preso? No instantinho, eles soltavam o passarinho. Passarinho não é lugar de ficar na gaiola. Minha casa é grande, o meu marido falou, você quer que eu faça uma gaiola? Para quê? Para botar passarinho? Só se for botar você. Não quero passarinho na gaiola. Passarinho foi feito para voar, para estarem nas árvores, né? Só assim, né? Para outros, aquele que vem e bebe água com açúcar, esqueci o nome. Quem conhece aquele passarinho? Beija-flor, beija-flor. Deixa os beija-flores vir beber água, aí ele botava, né, aquelas vasilhinhas que a gente compra, né, para botar água com açúcar para eles beberem. Então, Deus os livrará do laço do passarinheiro. Então, aquela rede quase que invisível dos caçadores de passarinhos. Qual é a rede que está prestes a te enredar? Só você sabe. O que está lhe tentando? O que está forjando a sua confiança em Deus? Vamos repreender isso em nome de Jesus. Que nenhuma rede estará nos alcançando, porque o Senhor está nos protegendo e nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Sobre nós não há encantamento. Nossas profissões, os trabalhos seculares, em casa, fora de casa, dando aula. Sabemos que algumas igrejas elas estão trabalhando presencialmente, outras online. Glória a Deus, não há nenhum questionamento em relação a isso. Cada um sabe como agir, cada pastor sabe como agir. E até mesmo nós temos que entender os nossos pastores. Sabem por quê? Eu tenho 65 anos. Nesses meus 65 anos, nunca vivenciamos uma pandemia como essa. Nossos pastores estão começando a aprender como viver. Então, muitos deles não sabem como agir. Às vezes erram, às vezes acertam, e nós não podemos lançá-lo sobre eles críticas de jeito nenhum. Eles estão aprendendo como nós estamos aprendendo a viver nesse período de pandemia. O próprio Deus será o nosso abrigo, meus irmãos, nesse período de pandemia. Como as águas protegem seus filhotes. Lá em Deuteronômio 32, fala de uma forma diferente, mas fala aqui sobre as águias que protegem seus filhotes. Vocês sabem que as águias, quando os filhotinhos, né, estão prestes a voar, elas lançam lá de cima, só que quando eles estão vindo, caindo, né, elas percebem que eles não têm ainda agilidade para manter suas asas, elas dão um voo rasante e pega o seu filhote sobre as asas dela e leva de novo para o seu abrigo, e assim vai ensinando os filhotes. E Deus tem nos ensinado, e Deus tem guardado-nos. Quantas vezes nós erramos, às vezes sem perceber, mas veja, se você está trabalhando para Deus e você erra, você está sob o abrigo de Deus, Ele vai te ensinar. Continue, confie. Continue, confie. Você está trabalhando não para o homem, mas para Deus. Deus nos traz a verdade dele através da leitura da palavra. A fidelidade, ela é escudo para as nossas vidas. É também o poder de ser como nós entendemos, né? A sua fidelidade é a sua certeza da segurança que nós vivenciamos. Se até agora você não teve Covid, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 5 e 6, ele faz assim um paralelismo sobre o espanto noturno, que eu achei muito interessante, né? Que nós já falamos sobre a seta, sobre a peste na escuridão. O versículo 5 representa o perigo dos homens, que eu já falei. Enfim, milhares de ímpios serão destruídos, mas o justo será poupado. Está lá no versículo 7 e 8.
O salmista, ele era muito sábio. E ele sabia muito bem o que significava isso, a proteção de um e não a proteção do outro. Que as recompensas, meus irmãos, isso serve para nós hoje, que as recompensas nem sempre podem ser medidas de acordo com a justiça nessa vida. Porque uns vão, outros não vão, não podemos cogitar. Mas ele está convicto de que, naquela época, ele estava convicto de que, em um universo moral, e hoje, em um universo moral como o nosso, governado por Deus Santo, no final, o justo estará bem e o ímpio sofrerá as consequências dos seus atos. Por isso que nós precisamos pregar a palavra. Professor de escola dominical, você precisa se responsabilizar em mente pelos seus alunos. É sua responsabilidade, eu vou querer falar daqui a pouco um pouquinho. Porque nós temos que nos preocupar com a vida eterna com Deus. Pessoas estão morrendo à nossa volta. E onde é que essas pessoas vão passar a eternidade? Você teve a oportunidade de evangelizar aquele seu vizinho, aquele seu amigo que está, talvez, agora em coma, em algum CTI da vida, ou está numa enfermaria, ou está em casa. Salmos 91, 14, 16, meus irmãos, nos traz a resposta. Por que os justos são protegidos por Deus? Eu achei isso maravilhoso. Então, fala que a condição da qual tudo depende é uma forma simples. É uma forma simples de servir a Deus. Porque ele fala, aqueles que tão encarecidamente me amou. Você ama a Deus? É algo que você tem que responder a você mesmo, não para quem está perto de você. Você tem que se responder, eu amo a Deus ao ponto de arriscar minha vida? E aí ele continua, apegar-se a Deus em completa devoção, isso quer dizer em obediência e fé, que são resultados, meus irmãos, do fluir natural do amor, derramado do Senhor amplamente nos nossos corações humanos, pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, naquela cruz lá do Calvário, não era ele que devia estar ali. Eram nós, eu e você. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas frustrações. Aí eu penso, se ele levou sobre si as nossas dores, então, se eu estou enfermo, eu posso ter a fé de que, Senhor, o Senhor levou sobre si as minhas dores. Em nome de Jesus, me cure, Pai. Mas nem todo mundo tem uma confiança ou uma fé de achar que Deus vai lhe curar, né? Então, nós não podemos pedir roupas para ir a um casamento. Ó, Senhor, eu estou sem roupa, me ajude a comprar. Espera aí, vai lá ver no seu guarda-roupa se você não tem uma porção de peças maravilhosas que você não tem usado e que serve para que você vá àquela festa, aquele casamento, que agora é até impossível, né? Mas se você usando máscara, você pode até chegar. E comida? Por que muitas pessoas estão com falta de comida? Se o Senhor diz que ele vai suprir as nossas necessidades. É uma forma interessante de pensar, nós como cristãos, e às vezes a gente não para pensar que nós sofremos à toa, que nós não colocamos em prática essa nossa fé. E aí, no Salmos, no capítulo 14 do Salmos 91, diz, conhecer o meu nome. Então, se nós conhecemos o nome do Senhor, isso significa que o conhecimento é mais do que informação a respeito de Deus, do nome de Deus, o verdadeiro Deus. Envolve um conhecimento pessoal com Deus, cuja natureza, meus irmãos, é revelada através do seu nome. Então, isso quer dizer que nós precisamos ter intimidades com Deus. Você tem intimidades com Deus? Você ouve a voz de Deus? Você ouve a voz de Deus? Eu não vou falar quem, mas houve uma situação que Deus estava levando um amigo, que ele estava no CTI, e eu em contato com a esposa,
e ela aflita, conversando comigo, e eu orientando, e eu podendo ajudá-la, né, com a minha profissão, que essa é a finalidade que eu peço sempre a Deus que me use como psicóloga, como pastora. Eu estava ajudando essa irmã, e eu fui para a minha casa, para o meu terraço. Eu tenho um terraço simples na minha casa, mas é uma casa que Deus me deu, através do meu marido e da minha filha. Eu tenho uma casa e tenho um terraço. E ali é um momento que eu falo com Deus, ele é aberto, então eu olho para o céu, em determinado local do terraço, ele é aberto, né? Onde Deus me as plantas. Então, eu olhei para o céu e conversei com Deus. Eu falei, Senhor, não leva fulano, não leva fulano, Senhor, eu vou precisar dele, a esposa precisa dele, o filho precisa dele, a igreja precisa dele, tantas pessoas precisam dele, por favor, não leve ele. Isto foi num sábado à noite, eram 10 e pouca da noite. Vocês acreditem ou não, mas isso aconteceu. Eu ouvi uma voz audível, uma voz firme, mansa, suave, e o Senhor falou para mim, eu vou levá-lo. Aí, naquela hora, eu respirei fundo e eu falei com Deus, Senhor, tem misericórdia. Ainda duvidei. Ah, Senhor, isso é coisa da minha preocupação, isso é coisa da minha cabeça, mas está em tuas mãos, fulano está em tuas mãos. Domingo de manhã, depois da escola dominical, depois de eu ter dado aula, eu fui para a casa da minha mãe, e eram 2 horas da tarde. A esposa dele me manda uma mensagem, irmã, ora por mim, o hospital está me chamando, eu estou indo lá com o meu sobrinho. E quando foi à tarde, o sobrinho bota lá no nosso grupo que ele tinha partido. Então, a gente ouve a voz de Deus. A gente conversa com Deus. Deus é maravilhoso. Deus é grande. Deus é soberano. Da mesma forma como Deus já falou comigo de outras formas, em questões de vitórias. Deus é tremendo. Outras não, e Ele me deu a vitória. Nós temos que ter intimidade com Deus. Irmão, você tem intimidade com Deus? Meus irmãos, eu penso que tenho, eu acredito que tenho, e eu confio que tenho. Desde o final de março, eu tenho 2 grupos que nós nos reunimos às 5 horas da manhã, às 12 horas e às 18 horas. No início era para nós orarmos sobre essa pandemia, para Deus proteger a nossa família, nós envolvemos todos os pastores e nós colocávamos o mundo todo. Depois, como agora, estamos reunidos para lermos a Bíblia. Já é a 3ª vez neste ano que eu e meu grupo nós lemos a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento. Estamos terminando o Velho Testamento em 28 dias. Você quer aprender como? Me procure, que eu vou colocar vocês, eu vou mandar o link, mas você tem que ter a garra de estar às 5 horas da manhã, ao meio-dia e às 18. Irmã, essa hora é o melhor do sono. É assim, às 4h30, às 4h50, quando o meu celular toca, eu sento na minha cama e aí eu falo para o meu marido fala, Deus está lá te esperando, que sabe que a minha vontade é voltar para o meu travesseiro. Estou cansada, que às vezes eu estou, porque eu vou dormir umas 2, 2h30 da manhã, todos os dias, porque eu tenho trabalhos para fazer. Eu tenho dois grupos de linha de transmissão que eu mando também a leitura bíblica. Nós começamos em janeiro, vamos terminar 31 de dezembro. Então, eu mando sempre depois da meia-noite, para eu poder dar bom dia. Então, nós estamos também terminando. Irmão, você faz mais o quê? Bem, eu tenho os meus pacientes para atender, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho a minha casa, eu tenho meu cachorrinho para cuidar, eu tenho a minha casa para cuidar, tenho a minha mãe para cuidar. Domingo agora eu passei o dia todo no hospital com a minha mãe. Ela teve, o meu irmão é médico, cardiologista, ele teve suspeita dela ter tido um infarto. Eu estive com ela e ela fez vários exames, glórias a Deus, não foi infarto. Ela está em casa já. Mas durante o período que eu estive com ela, à noite, quando foi colhido o sangue, e foi feita uma curva enzimática, quem é da área sabe o que é uma curva enzimática, é colhido sangue de 4 em 4 horas para saber se os resultados vão ser negativos. Então, 2 resultados sendo negativos, ela não teve nenhuma crise que pudesse desenvolver essa enfermidade. Mas se houver a segunda, aí ela tem que ficar internada, né? E colhido outro para poder, enfim, tratar. E teve uma hora que a enfermeira
conversando com a minha mãe, porque ela tinha sido colhida para disfarçar. Aí, onde é que a senhora mora? Tal. Aí a mamãe respondeu. Aí depois ela virou para mim e falou assim, e você onde é que mora? Meus irmãos, isso foi uma questão de 2 segundos. Eu não sabia onde morava. Eu falei para mim, onde é que eu moro? Eu não sei onde eu moro. Aí eles começaram a rir. Aí eu me lembrei que eu morava em Mesquita. Eu falei, eu moro em Mesquita. Mas veio esse branco. Então, a gente sabe, nós temos cansaço, né? Eu faço as compras dela, eu levo ela para o médico, eu tiro o dinheiro dela, porque eu respondo por ela. Entre quatro filhos, eu que respondo por ela. Então, meus irmãos, eu tenho todo um trabalho a fazer. Tem os grupos que eu estou assessorando. Ontem foi antes de ontem, eu assisti 7 reuniões, que começou às 10 horas da manhã e foi terminar às 7 da noite. Aliás, começou às 5 horas e terminou às 7 da noite. 7 reuniões. Então, meu marido fala, eu não sei como que você aguenta. Glórias a Deus que o meu marido ele me ajuda, ele me apoia. Glórias a Deus pelo meu marido, né? Porque senão eu não poderia fazê-lo. Então, aqui vê assim, que os resultados desse tipo de amor e de conhecimento de Deus são livramento, exaltação, orações respondidas, a presença do Senhor na nossa angústia. Você já sentiu angústia? Honra. O Senhor tem te honrado? Abundância de dias. Eu quero ver os meus netos, quero ver os filhos dos meus netos. Eu quero que o Senhor me dê longa vida com qualidade, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. E a salvação que eu creio que eu tenho. Então, eu tenho intimidade com Deus. Vivo uma vida santa, sou dizimista, sou ofertante. Meus irmãos, nós é que temos que nos avaliar. Eu sempre falo para os meus pacientes que a resposta da ansiedade está em nós mesmos. E eu ensino para eles técnicas, né, de como eles podem agir. Então, o salmista, ele direcionou todo o povo nessa confiança a Deus. E tudo que nós lemos agora sobre o salmista tem que trazer para nós nos dias de hoje. Tem que trazer para nós nos dias de hoje. A nossa confiança em Deus expressa naquilo que você vivencia. Tem vivido angústia? Um mês atrás, eu estava angustiada e ninguém do meu grupo ou amigos souberam. Ninguém, nem da minha família. Só eu e meu marido e a minha filha. E nós oramos a Deus, que foi o meu filho. Ele é militar em determinado local. E a sua esposa, ela está grávida com 3 meses. E todos os 2 tiveram Covid. Vocês imaginam? E naquela semana eu perdi um amigo muito grande. Um amigo que 15 dias atrás esteve na minha casa. Ele esteve no Rio, ele trabalhou lá numa das igrejas, voltou para São Paulo e ele morreu. Vocês devem conhecer o reverendo Fleites. Ele esteve na minha casa. E daquela morte dele, nossa, como eu sofri. E naquela semana, depois que ele morreu, foi quando o meu filho estava. E eu, na minha angústia, eu subi para o meu terraço. Fui falar com Deus. A minha vontade era estar com meu filho, com a minha nora, para fazer comida para eles. O meu filho, ele também, com Covid, traz um cansaço tremendo. Ele fazia comida e ela lá sentada, pressão alta. Eu tenho uma paciente que ela é ginecologista e obstetra, e ela foi que me ajudou com orientações que eu passava para ele, para cuidar dela, como diminuir o sal, como fazer comida com sal, como fazer alguns pratos que ela gostava com sal. E ele foi fazendo. E eu, às vezes, eu ligava para ele, ele estava exausto da doença e do que ele estava fazendo. E eu falava para ele, meu filho, pessoas que estão com Covid precisam ter tranquilidade. Precisam ter alegria, não pode ter cobrança, não pode ter palavras pesadas, não pode ter mau humor. Mantenham o equilíbrio da casa. E o meu netinho de 2 anos pulando, brincando, sem saber, e pulando, e brincando, e eles dando atenção à criança. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os 2 pela
a patente dele pelo local, pelo hospital, foi monitorado em casa, ela também, e eles saíram da quarentena. Por que eles saíram? Eu agradeço ao meu Deus, do quartel dele, nesse período que ele esteve com Covid. 4 morreram. E eu louvo ao Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, quando nós oramos, quando nós depositamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele protege as nossas casas, Ele protege a nossa família. Temos que pagar um preço. O meu preço é acordar às 4h10, 4h50 da manhã, todos os dias, façam frio ou calor, para assessorar o meu grupo, que também tem as suas questões, estão felizes da vida, 2 delas tiveram Covid, estão vivas, lá junto. Então, Deus ameniza, Deus protege. O meu filho foi dos que, né, juntamente com uma tropa de 30 homens, esteve aqui, cuidando do avião e do helicóptero do presidente. Ele estava lá, que já estava curado. Glórias a Deus. Deus age, irmãos. Deus faz. Deus age, Deus faz. Então, o que eu quero falar para vocês também, que fazem parte da escola dominical, que nós precisamos cuidar dos nossos alunos. Talvez algumas igrejas estejam trabalhando online, mas você pode ligar para o seu aluno, você pode conversar com ele, você pode saber como está a fé desse aluno. Superintendentes locais, você pode estar dando força para o colega local, para que eles possam trabalhar com os professores, assistirem aos nossos treinamentos. Estamos com 2 treinamentos mensais, nos 2º e 4º sábados do mês, para os professores que estão trabalhando, os que estão online. Então, eu procuro levar pessoas capacitadas, homens e mulheres de Deus, com bagagem, para estarem ajudando os professores. Porque eu penso nos alunos, eles terão uma vida eterna com Deus. Professores de crianças, professores de adolescentes, como vamos ter agora nesse sábado, alguém falando para professores de crianças, de adolescentes. Discipular, como discipular esse grupo? Será que nós sabemos de tudo? Às vezes, pessoas não participam de treinamentos, de curso, porque acham que sabem demais. Não, nós não sabemos demais. Sempre é válido saber. Não existe lugar que você possa estar fixo e dizer, eu já sei de tudo, não preciso disso. Precisamos fazer cursos, reciclarmos, levar outros a fazerem cursos. Irmãos, nós estamos tendo esse trabalho de estarmos trazendo homens e mulheres de Deus nos 2º e nos 4º sábados, que vocês possam aproveitar. Porque você é responsável, professor, pela vida do seu aluno. Porque poderão ter na sua classe, ou já teve na sua classe, alunos que veio fazendo acompanhamento de uma irmã, como na minha classe. Eu sou professora também de uma classe de mulheres. E nessa classe, alguns anos atrás, vinha a empregada dela para fazer companhia com ela, e ela estava emburrada. Eu via no rosto dela que ela estava emburrada. Ela não queria estar ali. E eu fui, com todo jeitinho, conquistando essa menina. Ela aceitou a Jesus na nossa classe. Tempos depois, ela morreu. E se eu não tivesse trabalhado, irmãos? Se eu não tivesse me preocupado com ela? Uma outra que queria cantar. Irmã, eu quero cantar no coral. Eu falei, vamos lá falar com o maestro, eu falo com ele para você, e você vem nos ensaios. Não, eu sou tímida, agora não. E ficou nesse impur de timidez, de ir, não ir. E ela contraiu uma enfermidade. Eu fui visitá-la no sábado, e ela estava na fase terminal. Ela olhou para mim e disse, irmã, eu quero cantar. Eu falei para ela, você vai cantar no céu com Deus, tá bom? E ela balançou a cabeça. Isso eu estive com ela num sábado à tarde. Quando foi no domingo, às 14h, eu estava oficializando o funeral dela. Irmãos, olha a nossa responsabilidade com Deus, com os nossos alunos, professores de crianças,
Se houver pessoas na sua classe, crianças na sua classe, adolescentes, que não têm intimidade com Deus, ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador, no final de todas as aulas, faça apelo. Faça apelo. Uma irmã, ela ia sair de férias, e tinha um menino na classe dela de 6 anos, e ela estava com pressa, porque ela ia ainda viajar naquele dia. E ela pensou, quando eu voltar, vou fazer o apelo. Ela sentiu no coração de fazer o apelo. Quando ela voltou, ela teve a infeliz informação que aquela criança tinha morrido num acidente, atropelada. Você imagina como ficou a mente daquela mulher, o sentimento de culpa? Meus irmãos, o nosso papel como professor é muito importante. Se você está numa classe forçado para tampar o sol com a peneira, não fique. Seja honesto com o pastor. Pastor, eu não tenho dom, eu não tenho paciência, eu não tenho amor. Olha, pastor, eu não quero ser professor, mas se você está como professor, se é isso que você quer, Deus está te vendo. E bênçãos você terá sobre você. Existe uma citação muito importante sobre um homem chamado Sharon George. Ele tem um livro que ele fala assim, que a educação cristã é um processo pelo qual Cristo é formado nas pessoas, visando transformação, formação e crescimento da pessoa e da igreja toda em todo o tempo. Você, professor, eu como professora, ficamos mais tempo com os alunos em nossa classe do que o professor com ele, o pastor com eles. O pastor se reúne na igreja, tem a pregação, os trabalhos, as pessoas vão embora. Às vezes as pessoas vêm para os cultos semanais, mas nos domingos eles estão presentes. Então, nós sabemos como é a vida desse aluno. Podemos discipular esse aluno. Podemos ajudar esse aluno. Se você não sabe como discipular, eu me coloco à disposição para te ajudar. Eu estarei, na segunda-feira, discipulando um rapaz que já aceitou Jesus, foi para o mundo, voltou de novo, e eu falei, agora só quando ele quiser. Esses dias ele veio no meu portão, tia, por favor, vamos fazer aquele estudo que a senhora sempre fazia comigo, agora eu vou levar a sério. Eu sou boba de dizer não? Já marquei com ele na segunda-feira para nós nos encontrarmos. Temos que trabalhar para o mestre, é pelo mestre. A escola dominical, em nossa denominação, queridos, ela faz parte da nossa vida congregacional e desempenha um papel significativo na formação de discípulos semelhantes a Cristo. Fazer discípulos semelhantes a Cristo. A nossa igreja, a Igreja do Nazareno, ela é alicerçada nessa tradição wesleyana de fazermos discípulos semelhantes a Cristo. Então, meus irmãos, e ser discípulos é ter as marcas de Jesus. É saber dizer não para o pecado e sim para Deus. Disse Jesus, siga-me e eu vos farei pescadores de homens. Os discípulos de Jesus têm certas características que são proporcionais ao seu relacionamento com Jesus. E eu vejo assim que o discípulo do Senhor, você é uma discípula, eu sou um discípulo do Senhor. Ele tem trabalhado em nós, através da leitura da palavra, através do nosso devocional, ele nos ensina, ele nos capacita, e até mesmo ouvindo uma pessoa do mundo. Quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, eu tinha uma pergunta em mente, dentro do ônibus, 2 pessoas mundanas conversando, uma falou alguma coisa que eu pensei, meu Senhor, era essa a resposta que eu queria ouvir. Deus agiu naquela conversa ali. Então, o discípulo do Senhor, ele ouve, não se pode dizer que o discípulo não pode ouvir o mestre, então os seus alunos têm que ouvir você, você tem que ser modelo, você tem que ser exemplo para os seus alunos. O propósito da educação cristã é uma ferramenta da educação de vidas que vai ressignificar, que vai incluir pessoas, que vai trazer as pessoas à reflexão. Tiago, ele lá no livro dele, em Tiago 1,19, ele se coloca ensinando o povo. E o versículo fala assim, sabeis essas coisas, meus amados irmãos,
Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, ensinar o bom senso, que é um processo para provocar reflexão, uma reflexão profunda, relacional, familiar. Professor, aluno, tem que haver uma interação. Então, devemos ser tardios para nos irar. Vamos ensinar o bom senso? Às vezes, saímos de casa irados, irritados. E aí eu fui fazer, né, uma reflexão sobre o que é ira. A ira é um substantivo feminino da raiva, um sentimento intenso e permanente do ódio, da mágoa, do rancor, que normalmente faz com que algumas pessoas sejam geradoras de uma ofensa, dando origem a uma situação agressiva. A pessoa se irritou com alguém. Quantas vezes você se irritou na sua sala, na sua classe? Com aquelas pessoas peraltas, com aqueles alunos peraltos, com aquela pessoa reflexiva que sempre faz perguntas, e às vezes você não sabe, às vezes tem que voltar, uma semana que vem eu vou pesquisar e eu vou trazer. Isso aí não tem nada de errado. Lembre-se que Moisés, Deus deu ordem a Moisés, e ele estava cansado de ver o povo reclamar. Cansado. E teve um dia que o povo estava reclamando que estavam com sede. Moisés foi falar com Deus, e Deus falou para ele, vai lá no Monte Horebe, toca 2 vezes, porque a água vai escorrer. O que Moisés fez? Ele estava com raiva. Ele bateu com força 2 vezes. Pá, pá. Saiu água. Só que ele perdeu a oportunidade de entrar em Canaã. Ele morreu. É muito sério. A nossa vida como professor de escola dominical, como pastores, são comportamentos sérios. Se você está com raiva, não saia de casa nem para pregar e nem para dar aula, porque você vai estampar no seu comportamento, vai estampar nas suas ações. Você quer ver uma classe muito inteligente, perspicaz e perceptiva, que percebe quando o professor ele está enrolando, não sabe, está com raiva, não está com vontade de ensinar, e que sabe todos os segredos que ocorrem na igreja? Os adolescentes. São inteligentíssimos. Então, não demonstre isso. Aprenda a refletir para a vida com uma grande pergunta, meus irmãos. Será que meu aluno ele está aprendendo? Se a resposta para você for sim, então, graças a Deus, não é? Nós estamos ensinando bem. Agora, não basta só ensinar, é preparar os nossos alunos para a vida. E aí nós vamos ter a certeza de que ele ensinou, porque ele vai saber lidar com as demandas da vida. Temos que levar o nosso aluno a refletir. O professor, queridos, ele é facilitador do processo mental, reflexão com os alunos. E provocar reflexão para que os textos bíblicos dialoguem com a sua vida e dialoguem com a vida dos alunos. Nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Sermos renovados através do nosso devocional, da leitura da palavra de Deus, nossos jejuns, das nossas orações. Professor, você dá o dízimo? Responda a você mesmo. Pensarmos nas questões dos dramas da vida, principalmente agora. Né? Antigamente, professores devem ter professores seculares aqui. Aí a gente fala, né, sobre a sociedade líquida, né, mas os problemas são sólidos. Então, Zygmunt Bauman, ele fazia e ele falava que os professores não deveriam se preocupar, não é? E esse era um arcabouço que, nessa agitação, nessa inquietação. Para que professor ter intranquilidade sobre o que os alunos aprenderem? Que ansiedade desnecessária no que se refere ao aprender? Por que aprender? Como aprender? Isso será inútil. Ao ser social deste século, ele falava isso na época dele. E nós, professores, sabemos que não.
Temos que nos preocupar com a aprendizagem dos nossos alunos, o que eles estão aprendendo, o que eles estão lendo, o que eles estão querendo ser na vida. Quando o nosso aluno, quando nós temos alguém na maturidade, essa pessoa ela vive saudades. Às vezes você poderá dar aula também para uma classe da terceira idade. Essa pessoa vive saudades de coisas que vem à sua mente, de repente, um turbilhão de coisas passa pela mente da pessoa da terceira idade. Principalmente, uma pergunta que sempre eles têm: quando será que eu vou morrer? Porque os seus amigos têm morrido, e eles lá estão. E nós temos que ensinar, não é, com base para trazer alívio, para trazer esperança, conforto também. Então, preparar previamente nossas aulas de acordo com o nosso grupo. Temos que pensar nisso. Professor, você ora pelos seus alunos? Você pega a lista com os nomes dos seus alunos e você ora? Você se consagra pelos seus alunos? Isso faz parte do processo de ensino. Então, nós temos que pensar o papel do professor, não é? Ele tem que se preocupar com o material, com o que ele vai estar aplicando nos alunos. O dever do professor, eu estou encurtando, tá, irmão? É ter uma vida de santidade, é ter um tempo de oração antes de começar os estudos, é ter uma Bíblia para que ele possa ler, para levar os versículos para falar, trabalhar na classe, dedicar um tempo de oração e de trabalho por cada lição, estarmos sempre alinhados com a palavra de Deus. O professor precisa entender que o aluno ele leva para a prática de vida aquilo que muitas vezes ele ouve na sala de aula. E isso mexe com o caráter dele, a consciência cristã desse aluno. Então, nós precisamos ler a Bíblia, precisamos participar de seminários, de treinamentos, de coisas que vão nos fortalecer como professores. O objetivo do professor é comunicar conhecimento e valores para formar o caráter cristão dos nossos alunos. Por isso, nossa preparação deve ser completa e adequada. Precisamos sentir a responsabilidade de ajudar os nossos alunos. E os nossos alunos precisam, sim, fazermos perguntas, porque senão a classe de aula vai virar um período de dominação. O professor vai dominar. E os alunos e o professor têm que interagir na classe. Então, meus irmãos, precisamos sentir responsabilidade do nosso papel de professor. Preparo com antecedência, dedicação, termos um dicionário bíblico, termos reverência. Nem tudo você deve brincar na classe, nem menosprezar um aluno. Termos amor por aquele aluno que chega limpinho, por aquele que chega sujinho, aquele que você dá lanche e come quase que todo o lanche do grupo. Às vezes, ele só tem aquele horário para se alimentar, você tem que entender isso. Se ele chega sujinho, é porque a mãe não cuidou dele. E ele não sabe como se cuidar. Precisamos usar o nosso manual da Igreja do Nazareno, temos dicionários bíblicos para estudar costumes, pessoas e lugares, temos comentários bíblicos, mapas bíblicos. Eu gosto muito de mapas, né? Vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho um mapa da janela 10x40, e quando eu chego nesse quarto aqui, esse quarto aqui é um quarto que eu estou fazendo, por enquanto, como meu escritório, mas aqui a gente hospeda os missionários ou pessoas que vêm, e, enfim, fica aqui no nosso quarto, e temos aqui também uma almofada para que eles possam se ajoelhar e orar. Está do outro lado. Eles possam se ajoelhar e orar, falar com Deus, estender suas mãos pelos países menos evangelizados. Meus irmãos, não se esqueçam que nós, como professores, precisamos preparar os nossos alunos para ter uma vida eterna com Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Muito obrigada, pastor. E, no final, se você quiser que eu traga a bênção, eu posso trazer. Nós que agradecemos, pastora Jandira, por esse tempo, por essa aula, né? De que
o alicerce está, né, ali em crer, confiar na lealdade com Deus. E nós só atingimos isso buscando, através da leitura, exercitando a nossa fé e aprender em Cristo, para que nós possamos ensinar. Amém. E ensinar traz uma renovação, um arrependimento, um aprendizado e a busca no Senhor para novas pessoas, né, na Amém. conversão. E agradecer a senhora por esse tempo e aqueles que querem ingressar no novo grupo que a senhora está abrindo, creio, dentro, né, logo menos aí, os Para grupos ler a palavra de de leitura Deus. bíblica, para ler a palavra de Deus, eles podem procurar com a autorização da senhora, com certeza já está autorizado, eu passo o contato do WhatsApp, a senhora está acrescentando no grupo. Você será o nosso intermediador, tá bom? Fica tranquilo, e serei também participante do grupo, como nós já havíamos combinado. Falei, Nosso grupo, no sábado lá estaremos, né? Isso, nós temos pessoas da Holanda, temos pessoas da Inglaterra, e os horários deles são 5 horas a mais. Estão conosco, às 5 da manhã, às 12 e às 18. A duração do nosso trabalho, eu não gosto de passar de 1 hora. Às vezes passa 5 minutos ou 10 por causa da leitura, que é extensa. Mas logo eu trago a bênção e nós terminamos e nos encontramos no outro horário, que às vezes é menos leitura, né? E graças a Deus, Deus tem nos guardado, tem nos protegido, em nome de Jesus. E eu quero abrir só rapidinho, se alguém tem alguma pergunta, querem fazer alguma pergunta para a nossa reverenda Jandira, querem falar sobre algo, fica aberto aqui, aberta 3 perguntas aí para a gente estar encerrando. Amém. Antes de estar pensando sobre a pergunta, eu gostaria de falar que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Meus irmãos, o que eu oriento aos meus alunos e aos grupos, que usem máscaras, não deixem de usar máscaras. Se você percebe que você está ficando resfriado, comece a usar vitamina C, ou então você vai ao médico, ele vai te consultar, mas a vitamina C é muito importante. Deixa eu falar para você que foi agora, saiu novinho, eu estou com essa pesquisa agora, eu vou passar para o irmão Adamastor e ele poderá passar para quem se interessar, que a ivermectina foi aprovada. Eu sempre aprovei a ivermectina. E o que nós aprendemos nessas informações é que ela pode agir 90% nos casos das pessoas se contaminarem no início e identificar. Não é? E aí é dito que são 3 comprimidos, cada um por 30 quilos de peso. Então, se a pessoa tem 90 quilos, ela vai tomar 3 comprimidos. Se tem menos, vai se adequando. E acho que 1 semana depois, ou 15 dias depois, o médico vai passar, ela poderá tomar de novo. Então, foi aprovada a ivermectina, e já é aprovado. Eu vou passar para o pastor, porque está completo, né? Eu não li todo, eu não tive tempo de ler todo, mas eu tive essas informações. Então, usem máscaras, usem o álcool gel, lavem suas mãos com água e sabão. Nós estamos enfrentando, né, uma enfermidade em que o vírus, você não o vê, você não sabe onde ele está, você não sabe quem o projetou, porque existem várias especulações, mas uma coisa eu sei, Deus permitiu. E ele morre com água e sabão. Olha, que coisa. O efeito dele na vida de pessoas é devastador. Devastador. As sequelas dessa pessoa que muitas das vezes sai do coma, ela tem que passar por fisioterapia, por fonoaudiologia, para aprender a falar, porque é dada uma injeção em que toda a musculatura é relaxada. Então, ela vai aprender a andar para que ela possa ser entubada e ter todo um tratamento. Você sabe que eu fico pensando que se eu fosse alguma autoridade na área da saúde, eu iria mostrar na televisão como é que uma pessoa é tratada quando ela está no CTI da vida.
possivelmente os adolescentes iriam se proteger, porque tem adolescentes morrendo com Covid. Crianças, bebês já morreram com Covid. Hospital Gazola é um dos nomes importantes aqui no Rio. Minha sobrinha trabalha lá como fono. Tenho uma irmã, 2 irmãs que são enfermeiras nesse local, que estão lendo a Bíblia conosco, e elas passam essas realidades, coisa que a mídia não mostra. No Rio de Janeiro está terrível. Não, São Paulo, vocês sabem da realidade daí, mas no Rio de Janeiro está terrível. Então, irmãos, eu acho que isso é o Brasil todo, o mundo todo. Então, se proteja. Tem pessoas que acham que, eu conheço, eu estou me protegendo, não usam máscara. O que acontece? Ela pode ser um portador ativo, pode levar contágios para outras pessoas. Temos pessoas que já morreram, não saíram de casa, mas pessoas chegavam, abraçavam, não tinha ninguém para limpar o chão. Na casa da minha mãe, ela tem 96 anos. Somos 4 filhos com família. Todos nós usamos máscaras. Eu peço a minha irmã de criação para passar água com água sanitária, um pouquinho de sabão em toda a casa, quando a gente chega e sai. Vocês podem imaginar quando foi que eu dei um abraço gostoso na minha mãe? Ela completou agora 96 anos, dia 18 de junho. Na sexta, no sábado, fizemos uma reunião para ela, todo mundo afastado, mas ela teve a reunião dela com bolo, doces. Eu pude abraçar e beijar a minha mãe, como a gente se faz normalmente. A minha filha Thalita está aí. Pergunta a ela quando foi que eu dei um abraço gostoso e um beijo, conforme eu fazia antes. Irmãos, isso é ter responsabilidade conosco e com os nossos. Eu posso ser portadora, que não vai fazer mal ao vírus, mas eu posso levar o vírus para outra pessoa. E você também. Então, trate de usar máscara, usar álcool gel. Ao chegar em casa, por favor, troque a sua roupa, lave. Né? Todo cuidado é necessário. Nas igrejas, da mesma forma. Às vezes tem festas. Né? Jandira, vai? Não, isso não é momento. Faz quem quiser, vai quem quiser. Eu não vou, meu marido não vai, porque não é o momento. Então, se cuidem. Professor da escola dominical, não beije seus alunos. Aquela criança, aquele adolescente poderá passar para você. Nós temos forma de nos cumprimentarmos, né? Que é assim, ou pelo cotovelo. Usa isso. Mas beijar, está perto de você se contaminar, está perto de entrar pelas vias nasais, está perto de você contagiar os seus olhos, está perto de você passar a mão sobre a boca. Olha aí. Se cuide, se ame. Agora, se você não quer se amar e se proteger, não fique perto dos outros. Aí é um problema seu. E nem dê aulas. Eu dou aula na minha classe, todas elas sentadas com máscaras e eu com máscara. Então, é algo sério, tá bom? Então, álcool gel, máscaras, todo cuidado. É isso aí. Lembrando que a pastora Jandira faz parte da saúde, família inteira, da gente de saúde, né, que estão aí na linha de frente, e isso a gente tem que agradecer muito pelo trabalho de vocês, que são importantes. E também lembrando, né, pastora, que dia 3, graças a Deus, ansiedade aí no sábado grande, para sair grandes lançamentos aí, né? A nossa revista Nazareno sai sábado, dia 3, não é isso? Sim, graças a Deus. Antes de falar da revista, deixa eu falar uma coisa. Se vacinem, tá? Se vacinem. Se vacinem. Eu já tomei as 2 doses e pela minha, que é a AstraZeneca, estão dizendo que talvez vai ter a terceira. Amém. Eu vou estar lá na fila. Então, se vacinem. Vacina não protege ninguém, mas vai amenizar. Você não vai morrer. Você poderá não ter pneumonia. Se vacinem. É muito importante isso, tá bom? Sim, dia 3 agora nós teremos o lançamento da nossa revista nacional. O professor da escola dominical, quer dizer, no caso, o superintendente local, vai baixar o link, que vai passar para o professor, ele poderá, né, com aquele link, extrair a revista para ele, revista para o professor, que ele poderá mandar imprimir ou ter no seu celular, olha aí. E fazer para os alunos, passar para os alunos, para o celular dos alunos. Né? Aí, no caso, eles vão ter que ter, né, uma forma de ter a sua revista. Tudo isso, irmãos, para ajudar o MED.
E quanto custa? Ah, nossa, quanto custa? 0,800. 0,800. É uma revista maravilhosa, com 48 capítulos, de uma mulher de Deus. Então, estejam lá nosso trabalho, no sábado agora, às 15h. Você vai estar, né, irmã Adamastor? Ô, não estou perdendo um, né, pastora? Estamos aí. Estamos juntos. Amém. Então, nós queremos ajudar as igrejas, né, a escola dominical, nesse sentido, tá bom? Temos vários professores. Estivemos conversando agora, recentemente, com o pastor Vinícius Couto. Ele vai desenvolver... Vocês conhecem o pastor Vinícius Couto, né? Ele vai desenvolver também lições para a nossa classe, para os professores. Temos várias pessoas capacitadas. Aproveitem, irmãos. Porque quando nós tínhamos os nossos trabalhos, no final, na hora das perguntas, o que eu ouvia era: irmã, quando é que nós vamos ter revistas nacionais? Quando é que nós vamos ter trabalhos nossos? Quando? Pronto, já está aí a revista. Glória a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Reverendo Roberto de Carvalho, o senhor está meio quietinho hoje, meu pastor. Está tudo bem? O senhor pode estar orando para nós e depois a pastora faz, a nossa reverenda faz aí a bênção apostólica? Não, é a bênção só, é só a bênção, porque Bom. O que eu encaixo no final não faz parte da apostólica, da vida apostólica. Por isso que eu falo, trazer a bênção. Amém, pastor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer a reverenda Jandira e também permita-me tirar um peso de sobre os ombros e a cabeça do nosso amado irmão Adamastor. Ele, muitas atribuições, seminarista, superintendente do MED local, sonoplasta, etc. E ainda não é pastor, mas penso ter o chamado e com isso só contribuir para que não seja um peso antes da hora nesse quesito. Mas bendito seja Deus e glórias ao Senhor pela sua vida, Adamastor, pois Amém. Você tem realmente nos conduzido ao MED assim, de uma forma muito boa, muito gostosa, inclusive, e poder, então, contribuir com a nossa igreja aí a despeito desse momento que nós estamos vivendo. Deus, Ele é bom demais. Graças a uma Deus. Palavra, graças a Deus. Sim, uma palavra de oração? Quem? Oremos. Uma palavra de oração, então? Pode sim, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, como eu disse, pela vida, Senhor, do nosso amado irmão Adamastor, que tem procurado desenvolver o nosso MED com toda essa luta e dificuldade de pandemia, nesse contexto de distanciamento social, utilizando, Senhor, dessa ferramenta tão importante à nossa igreja para os dias dos quais estamos vivendo. Agradeço ao Senhor por toda a disposição e disponibilidade da pastora também Jandira, que gentilmente tem apoiado, Senhor, a nossa igreja, apoiado, Senhor, a nossa liderança local. Ela na figura, Senhor, de liderança no Brasil, que o Senhor conceda toda a graça e todo o favor, que o Senhor continue a abençoá-la e prosperá-la, renovando as forças da mente, bem como o Senhor do coração, para que assim o Senhor continue sendo exaltado e glorificado. Ó Deus, em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão por este tempo do qual nós passamos juntos mais uma vez e que, ó Deus, nós possamos guardar no nosso coração toda esta verdade, ó Deus, da tua bênção, da tua proteção, da tua graça que nos acompanha, porque o Senhor tem nos justificado. Bendito seja o Senhor. Oramos com gratidão e fé, declaramos as tuas bênçãos sobre a vida de todos esses amados que conosco participam
e, ó Deus, aqueles que precisaram também, por algum motivo, se desconectar. E o Senhor, então, assim, nos receba nesta hora com uma palavra de oração, de gratidão ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade, por todos esses que têm, ó Deus, pago o preço para trazer edificação e ensinamento à Igreja do Nazareno no Brasil. Assim eu oro com confiança no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Glória a Deus. Oremos. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Essa paz que excede todo entendimento, que ela guarde os nossos corpos de todos os males, de todos os ataques malignos, guarde a nossa alma sempre alegre, feliz, no constante gozo do Senhor, para que um dia na sua majestade, diante o majestoso dele ouvir, o nosso espírito ouvir, entra no gozo do teu Pai. Que esta paz guarde as nossas saídas e as nossas entradas com as nossas famílias, sem que haja o vírus do Covid na sola dos nossos calçados, nossas peles, roupas ou cabelos. Desde agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e guarde. Graças a Deus.